Olá, meus amigos, olá, investidores. Estamos iniciando mais um Para Onde Vai o Dólar, hoje, dia 26 de outubro de 2017. Como sempre, vamos resenhar aí sobre os principais movimentos dos mercados internacionais, os movimentos aqui no Brasil e o que está por vir. Vamos falar hoje sobre os movimentos no mercado asiático, que foram positivos. O Japão, depois de 16 pregões de alta, ontem teve uma queda, hoje já trabalha novamente no positivo. China também trabalhando no positivo. A gente teve aí uma sequência nas bolsas pela Europa também no verde, em forte altas, destaque para a Espanha, né? A Espanha que por causa da questão separatista da Catalunha, tem sofrido um pouco mais, se recuperou, né? Está melhorando aí essa situação, parece que os acordos estão ficando um pouco menos tensos, isso acabou agradando um pouco a Bolsa por lá, chegou a subir mais de 2% também. No mercado americano, logo no início da manhã também, tivemos mais um dia positivo, leves variações, porém o mercado animado também, com alguns balanços trimestrais que têm saído por lá. Foco para o minério de ferro, que acabou caindo 1% no dia de hoje, e a cotação dos barris de petróleo, que trabalharam em alta em boa parte do dia, neste exato momento sobem mais de 1%. Então esse é o cenário. Hoje a gente começou com um cenário mais ameno, um cenário menos conturbado e um cenário bem positivo. O que tem oscilado muito são as moedas, principalmente as atreladas ao dólar. Quase todas, né, são atreladas ao dólar, né? Então a gente tem visto aí muita valorização do câmbio. Já já eu vou falar especificamente sobre isso. Primeiro eu vou somente dar um resumo sobre a Bolsa. Hoje a Bolsa trabalhava no início da manhã uma leve alta, né? O mercado, depois de grandes zigue-zagues ontem, que eu resenhei para vocês aqui também o porquê, toda a questão política, a votação, né, sobre esse segundo processo contra o Michel Temer, já era dado como certo de que ele conseguiria sucesso, né? Ou seja, seus aliados iriam votar na grande maioria para que o processo não fosse adiante. Foi exatamente o que aconteceu. Como eu disse para vocês, o que na verdade o pessoal estava tentando acompanhar era a quantidade de votos que ele teria. E a quantidade de votos foi menor do que a primeira votação, o primeiro processo aberto contra ele. Acho que nada que chame muita atenção. Claro que a reforma da Previdência ainda é uma incógnita. O Rodrigo Maia deu sinais de que tem outras formas de tentar aprovar a reforma da Previdência, né, de repente por uma MP. O mercado não sente muito firmeza nisso, acha que a reforma previdenciária necessária que nós precisamos não vai sair. Se sair algum tipo de acordo ou algum tipo de medida, pode ser algo bem desidratado, que não vai chegar nem perto, né, das ações necessárias, né, em cima do rombo que nós temos hoje em dia, que não para de aumentar na nossa Previdência. Então, nesse sentido, o mercado anda desanimado, né? Então, isso se refletiu hoje nos nossos mercados. Conforme o dia foi passando, a Bolsa foi perdendo força, as ações com destaque para as commodities e os bancos acabaram pesando e o índice Bovespa acabou devolvendo boa parte do ganho de ontem, né? Ontem ele que trabalhou aí entre baixas de 1%, altas de 1%, uma oscilação de 1.500 pontos no mercado futuro, subiu bem. A Bolsa hoje acaba devolvendo parte dos ganhos. Agora, partindo um pouco para a parte que nos interessa, vamos falar do câmbio. Primeiro, vamos falar sobre o Copom. O Copom, taxa de juros de longo prazo
do nosso país, taxa referência, realmente veio em linha com o que era esperado pelos investidores. E o que era esperado? Um corte de 0,75% na taxa. Então, a nossa taxa atual está em 7,5%, a nossa taxa referência ao ano. Temos a taxa, chegamos ao menor nível em 4 anos. Se ela cair mais 0,25%, iremos atingir a menor taxa que já foi vista desde o início da série, né? Desde quando começou a se apurar as taxas de juros aqui, né? A taxa Selic no caso. Então estamos num ponto muito importante, num ponto que, claro, ele é benéfico para o nosso país, ele ajuda muito principalmente a aquecer um pouco a linha de crédito, novos empréstimos, os bancos acabam baixando um pouco a cobrança das taxas, porém, isso não é uma medida que tem reflexo amanhã, né? São medidas que a economia vai sentindo daqui a 2 meses, 3 meses. É gradativa essa mudança, porém, esse tipo de sinalização é muito boa e os analistas gostam. O que chamou a atenção? Veio dentro do esperado, ok, porém, logo no início da manhã, as taxas de juros de longo prazo, né, o que muitos operadores esperavam que caíssem, né, porque tivemos o corte da taxa, aconteceu exatamente o contrário. As taxas começaram a subir, e subir muito forte. As taxas de longo prazo, com vencimento em 2021, vencimento em 2023, elas são muito negociadas pelas grandes instituições, porém, elas não costumam ter uma variação percentual muito grande. Hoje foi diferente, né? Subiram 1%, 2%, as taxas de longo prazo subiram bastante, trabalharam bem pressionadas, né? Então, acho que muitas instituições que tinham a posição, que estavam apostando até então na queda da taxa, estavam com posições vendidas muito grandes, acabaram colocando boa parte no bolso dessas operações. Então, acho que isso pressionou um pouco as taxas de juros. Acho que o cenário político também, por mais que o Michel Temer vá ficar, e era o que o mercado preferia, não agradou muito a quantidade de pessoas, a quantidade de deputados que está com ele, né? Acho que mais incertezas estão por vir. E aí também temos o fator Trump, Fed, né? As pessoas que ele está enfatizando que quer colocar no lugar da Janet Yellen, da atual presidente do Federal Reserve. Então, são pessoas mais conservadoras, podem aumentar a taxa de juros. Então, são questões pontuais que estressaram novamente a taxa de juros, que estressaram o câmbio. Então, temos quem será o novo presidente do Federal Reserve. Pode aumentar mais as taxas de juros. Esse é um ponto. Segundo ponto, a nossa política. Terceiro ponto que a gente tem também que levar em consideração é o dado que saiu hoje, o nosso rombo fiscal, o déficit que nós tivemos hoje, galera, de janeiro até hoje, um rombo aí, um déficit de 108 bilhões de reais. Isso que o ano nem acabou, tá? Se a gente levar em consideração o período, a gente está falando do maior rombo para o período desde que esse tipo de apuração começou a ser feita, se eu não me engano, 1994. Então, isso também ajudou a desanimar e muito o mercado. Ou seja, o buraco, toda vez que a gente tem a sensação de estar saindo, ou pelo menos a situação está menos grave, vem um dado negativo. Toda vez que a gente pensa que a política está se estabilizando, sai algum dado que expõe, né, grandes líderes do nosso país aí. Então, fica um pouco complicado. O mercado é o que reflete esse tipo de sentimento da forma mais rápida e o dólar tem sentido isso também. Outro ponto são grandes instituições, grandes heads montados, grandes fundos, né, gringos, estrangeiros principalmente, que inverteram a sua posição em dólar, começaram a aumentar a sua posição comprada em câmbio. Isso aqui no Brasil não está sendo diferente. Então é isso que eu gosto de falar. O dólar, galera, ele não está se valorizando somente contra o real, está se valorizando em relação a uma cesta de moedas, em relação a moedas no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, hoje o euro caiu 1% quase em relação ao dólar. Então, realmente é algo que está impactando o mundo. E aqui, como a gente tem mais incertezas, como as políticas e as fiscais e as financeiras,
óbvio que aqui a exposição fica mais intensa. Então hoje o dólar, movimento muito forte comprador desde o início da manhã, chegou a bater 3,30. Vocês lembram que eu estava falando para vocês que o dólar estava numa faixa de 3,15, 3,20, 3,15, 3,20? Até comentei, acho que em outubro não deve sair disso. Olha só quando ele ganha essa resistência do 3,20 com razão, com o corpo, ele vem testar aí o 3,30 e o mercado toma uma característica um pouco mais compradora, um viés um pouco mais altista. Então vamos prestar atenção porque realmente o câmbio está bem estressado nesse sentido, tá? Então são vários pontos aí que acabam se juntando e fazendo com que a gente sinta no fluxo, sinta no mercado uma postura bem mais agressiva no sentido de proteção por parte dos investidores. Beleza? Amanhã a agenda é fraca. Eu vou mudar para cá, campeão, pode vir. Amanhã a agenda é fraca, a gente não tem nada muito relevante, vamos ficar aí à mercê desses movimentos aí vindo dos Estados Unidos, essas especulações em cima de medidas fiscais, medidas financeiras, né, o que está por vir pela frente. Né? Fora que nós ainda teremos as especulações em cima de quem irá concorrer às eleições de 2018. Então, muita coisa ainda por vir, com certeza muita volatilidade também. Então, o dólar encerra, neste exato momento, sobe aproximadamente 1,5%, 3,28%, uma alta bem expressiva. Então, muita volatilidade ainda está por vir. Beleza? Espero ter contribuído um pouquinho com o panorama, com o que está acontecendo no mercado. Eu desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira, aproveitem bastante, descansem e amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá!